Amados, vamos começar mais um refletir que se encontra na palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, amados? Nós somos povo de Deus, povo escolhido. Nós cremos em Deus, cremos que Deus ofereceu a vida de seu Filho amado, primogênito de Deus, para que ele viesse ao mundo como homem, como nós, e fosse levado a sofrer e a morrer com morte de cruz. Amados, foi preciso ser derramado um sangue inocente. Jesus, ele não pecou, ele resistiu ao pecado até a morte, e morte de cruz. Ele foi tentado no deserto pelo inimigo. Amados, a única coisa que Jesus fez no mundo foi abençoar, foi curar enfermos, ressuscitou mortos, libertou as pessoas possessas por demônios. E ele ensinava a palavra de Deus, o arrependimento para salvação. Amados, Cristo morreu para nos salvar. Nós cremos. Amém? E foi tudo por amor. Deus nos amou e entregou o seu Filho. Jesus nos amou e ele resistiu ao pecado. E foi morto para nos salvar. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive, está à destra do Pai. Jesus venceu a morte. Amém, amados? E graças a esse sacrifício somos salvos do castigo eterno. Somos salvos e libertos pelo nome de Jesus. Jesus levou sobre si na cruz todas as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos medos. Tudo foi consumado na cruz. Amém, amados? Então, que possamos viver para Cristo, viver por Cristo, viver a causa de Cristo. Amados, quando nós pensamos que por amor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e Jesus morreu por nós, Deus nos deu o tempo da graça. Graça significa o favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos, porque o mundo, irmãos, ele jaz do maligno. Você vê tanta maldade, tanta coisa ruim, desde o princípio do mundo. Amados, a Eva, ela comeu da maçã, eles desobedeceram a Deus. E por isso que passamos pela dor da
perda, que é a morte. Porque Deus disse, se comer do fruto, certamente morrerás. E desde aquele tempo, o inimigo ele vem tentando acabar com a coroa da criação de Deus, com o homem, com o ser humano. E desde então, que o mal veio para a terra, nós vemos só coisa ruim acontecendo. Lá no começo, os filhos de Adão, Caim e Abel, né? O irmão matou o outro irmão por inveja, né? Caim matou Abel, né? Por inveja, porque ele ofereceu a Deus um sacrifício melhor e maior de coração. Ele foi sincero, ele realmente entregou o melhor dele para Deus, né? E o irmão sentiu inveja e o matou. Né, irmãos? Mais para frente, na Bíblia, vamos ver diversas situações, né? Noé foi o único justo que Deus achou no meio de nações, né? Tanto é que Deus, ele falou para Noé construir uma arca, né? Durante um bom tempo, Noé ficou construindo a arca, porque Deus deu as diretrizes para ele, a altura, a largura, tudo. Porque a humanidade estava corrompida. A humanidade estava corrompida em pecado, em lascívia, em tudo quanto é tipo de coisa abominável a Deus, né? Então, depois que Noé entrou na arca com a sua família e com o casal de cada espécie de animal, Noé fechou a arca, veio o dilúvio. O dilúvio veio. E os únicos que se salvaram foram Noé e sua família. E aqueles animais que ali estavam. Amados, depois de Noé também teve N situações na Bíblia, né? O povo, ele saiu do Egito, Moisés, juntamente com Deus, né? Deus e Moisés, na verdade Deus tirou e usou Moisés, né? Moisés, ele apenas liderou, né? E Deus que foi fazendo a obra, né? Que concedeu aquelas pragas e tudo. Mas depois que o povo já estava no deserto, depois que eles passaram do Mar Vermelho ali, que Deus fez aquele milagre, tudo o que acontecia, se faltava comida, eles tinham fome, eles murmuravam. Eles tinham sede, eles murmuravam. Amados, o coração humano, ele não é pendente a Deus, pendente às coisas de Deus, não. Ele é pendente às coisas terrenas. Por isso que os céus, ele é tomado à força. Por isso que o caminho é estreito. Porque a nossa carne, a nossa mente está tudo voltado às coisas que vemos. As coisas que vemos, as coisas daqui da terra. Amados, aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Se você ajuntar aqui na terra o seu tesouro, se a sua vida for para as coisas aqui na terra, amados, olha, sinto muito em dizer, mas perece. Quando nós morremos, nós não levamos nada desse mundo, nada.
Nada. Nós nem sabemos o que acontece conosco depois que nós morremos, amados. Quando nós morremos, acabou para esse mundo, sabe? No caixão, né? Não tem gaveta, não cabe a sua casa no caixão, não cabe o seu carro, a sua fortuna. Amados, a única coisa que você vai vestir é a roupa. A única coisa que você leva pro caixão é a roupa e flores. É isso. Que também debaixo da terra perece. Amém, amados? Vamos nos preocupar com a vida vindoura, com a vida eterna. Porque, amados, o nosso fôlego da vida, né? Deus, soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. O sopro de Deus, ele é eterno, porque Deus é eterno. A nossa alma, ela é eterna. Não é como o nosso corpo que perece. Não, ela é eterna. Amados, isso é muito, 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 muito importante. Você ter no seu coração. O corpo aqui fica, volta para o pó, mas a alma não. Entendeu, amados? Então que possamos ajuntar tesouros e que o nosso coração esteja ligado com Deus. Esteja ligados com Deus. Paulo diz que o viver para ele é Cristo. O Paulo apóstolo, ele dizia, viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Por que o viver é Cristo? Ele vivia para pregar a palavra. Ele vivia para fazer o evangelho ser pregado em muitas partes nessa terra. Ele edificava as igrejas, amados. E mesmo assim era perseguido e açoitado e preso. Mas ele vivia pela causa do evangelho. Ele abraçou a causa do evangelho. Amém, amados? Ele fazia a obra de Deus. E o porquê o morrer é lucro? Porque ele ia morrer para esse mundo, mas ele ia viver a vida eterna com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia, ele tinha convicção para onde ele ia. Ele ia estar com Deus, num lugar de glória onde não há tristeza, não há choro, não há dor. Amém, amados? Então que nós tenhamos esse pensamento de Paulo na nossa mente. Porque Deus, ele nos amou, ele deu o seu Filho por amor a nós, para que nós não pereçamos nesse mundo. Amém, amados? Que vivamos para Deus, para Cristo. E, irmãos, é tão maravilhoso quando nós vamos presentear alguém, né, amados? Eu acho que o melhor presente que nós podemos dar para alguém é a semente da palavra de Deus. O melhor presente que nós podemos dar para alguém que amamos é falar de Deus, é falar da salvação. Fala de Deus, fala da salvação para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus pais, sobrinhos, netos. Leva a salvação, a vida, a luz para a vida deles. Amados, viver para Cristo é um privilégio. Deus, ele é fiel. Jesus, ele pregou sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Amém, amados?
O mesmo Deus que operou milagres e maravilhas na Bíblia, opera até hoje. Amado, só de você estar vivo já é graça, já é milagre, já é bênção de Deus. Amém, amados? O mesmo sol que nasce para os ímpios, nasce também para os justos. A mesma chuva que cai para os ímpios, cai para os justos. Os ímpios passam por dificuldades, nós também, nós cristãos também. Só que tem um pequeno detalhe. Nós passamos com Cristo, nós passamos firmados na rocha. E aquele que tem seus pés firmados na rocha não se abala. Amém, amados? Vamos crer em Deus, vamos viver para Cristo. Amém? Se um morreu por todos, logo todos viveremos por um. E tudo isso por amor, amados. Porque diz a Bíblia, se não houver amor, de nada adianta. Vamos amar a Cristo, a causa do Evangelho. Vamos levar para as pessoas a luz. Amém, amados? E Deus estará conosco todos os dias, porque Ele é fiel. Independente da nossa situação, das circunstâncias e das pessoas, Deus, Ele sempre vai ser fiel na nossa vida. Sempre. Porque Deus, Ele não é o homem para que minta. E nem filho do homem para que se engane. Muitas vezes as pessoas nos decepcionam. Muitas vezes passamos por situações nas quais nós olhamos e falamos, nossa, como hoje em dia o ser humano está perdendo o amor, perdendo o valor da palavra. Amém, amados? Mas Deus não. Deus, Ele promete, Ele cumpre. Amém? Deus honra. Deus faz acontecer o milagre, o impossível, porque Ele é Deus. E Ele pode. E Ele sonda nossos corações. E Ele está conosco todos os dias. Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Jesus, Ele nos ama. Deus deu seu Filho por amor a você. Cristo não morreu em vão. Tem muitas igrejas. Desde aquele tempo de Jesus, os apóstolos foram pregando a palavra. Deus foi com eles. E Deus é com a igreja até hoje. Porque contra a igreja, a porta do inferno nunca vai prevalecer. Então creia, amados, somos a igreja de Cristo. Vamos viver, vamos ser felizes, mas com Cristo na direção da nossa vida. Porque aí sim seremos verdadeiramente felizes e seremos livres e libertos, porque em Cristo há salvação. Amados, fiquem na paz, que Deus abençoe. Um beijo.